Bom, gente, orientações espetaculares, viu? Imperdíveis do Benção da Manhã para você que acompanha a gente. É claro, cuidar bem da sua vida. Já deu sua caminhada? Já fez sua caminhadinha? Já fez sua atividade física? Vai fazer pelo menos meia hora. Hidrate-se, mesmo que esteja um pouquinho mais frio, onde você estiver, não deixe de tomar a sua água, de cuidar de você, viu? Porque você é muito precioso. E, é claro, não deixa para amanhã o que você precisa fazer hoje. Tem coisas pequenininhas, tem coisas grandes que precisam ser realizadas. E aí você deixa para amanhã e deixa para amanhã e tudo para amanhã. Não deixe você para amanhã, tá? E você sabe, né, que quando a gente começa a adiar muitas das coisas feitas, gente, tem um caos depois, né? E sabe qual é o nome disso? Procrastinação. Gente, isso é gravíssimo. E depois a gente vai dar conta, né, do tamanho da conta que a gente precisa pagar, de tanta coisa que a gente deixa para depois. Para falar sobre esse tema, eu recebo aqui com muito carinho a psicóloga Joviane. Tudo bem, Joviane? Tudo bem, Dani. Bom dia. Obrigada pelo convite. Seja muito bem-vinda. A gente não podia deixar para amanhã esse tema, né? Sim, esse tema é muito gente. Quem não sofre hoje com ele? Muito. E muitas pessoas, né? Uma das queixas das pessoas, eu acho que ainda mais com você no consultório, com as pessoas que falam, nossa, eu tô com um problema sério, eu tô percebendo que eu tô com algum problema, que eu tô com essa procrastinação que eu não consigo sair dela. O que é isso, Joviane? Sim. Procrastinar é o ato de deixar para depois, né? A gente sabe que tem que fazer alguma coisa, a gente tem consciência que tem que fazer algo, mas acaba deixando para depois, o que gera um sofrimento e gera prejuízos aí, de todas as formas. Por quê? De onde vem isso? Quando se torna crônico mesmo, as pessoas não conseguem, por exemplo, né? Precisa comprar uma pilha para um controle. Eu preciso resolver esse documento que eu preciso atualizar lá no cartório. Ou tem uma situação que eu preciso realmente de uma energia para resolver. Por que tem essa distância, essa dificuldade? Então, o ato de procrastinar é um comportamento complexo. Tem várias questões que influenciam. O que a gente pode pensar é que o próprio mundo moderno hoje, ele é muito favorável para a gente procrastinar. Pega seu celular um pouquinho. Aí você diz, eu preciso fazer tal coisa, mas eu vou só dar uma olhadinha aqui nas redes sociais. Você acaba passando muito mais tempo do que você usualmente passaria naquele celular ali, olhando coisas, se distraindo e muitas vezes esquecendo do que você tem que fazer. O mundo hoje tem muitas distrações, muitos estímulos. E o ato de procrastinar em si, o ponto principal é a gente deixa para depois uma tarefa que geralmente a gente não quer fazer, que vai causar algum desconforto, que tem uma certa complexidade, ou que a gente está cansado, e aí a gente acaba, não, eu vou deixar para depois. Às vezes, fazendo coisas que não são tão prioridade no momento, só para dizer que eu estou fazendo, não estou parado, mas deixando aquele ponto central que vai me trazer prejuízos, que se eu deixar para a última hora, às vezes eu não vou conseguir fazer, ou eu não vou fazer com uma boa qualidade, eu deixo isso para depois. Então, essas distrações do mundo atual acabam colaborando. E tem uma outra questão também, Dani, que é muito importante. Algumas condições específicas, como o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, elas trazem uma própria dificuldade de foco. E se a pessoa ela vai se distrair, gastar um tempinho ali nas redes sociais, isso acaba trazendo um espaço ali que ela não consegue nem sair. Né? Passa o tempo, ela desfoca e não consegue realmente sair. Questões também ligadas à ansiedade, tudo isso favorece. Isso que eu ia te perguntar, quais mais outras questões que favorecem esse tipo de comportamento? Olha, então é um fenômeno, é um comportamento complexo, tem várias questões aí para a gente pensar, mas a ansiedade é uma delas. Procrastinação e ansiedade andam de lado a lado, de mãos dadas, como eu costumo brincar, né? Por quê? A pessoa que tende a procrastinar, ela deixa tudo para a última hora. E aí ela fica ansiosa, vem aquela adrenalina, ela vai e acaba correndo, fazendo e muitas vezes consegue fazer, mas isso causa prejuízo. Então, só o fato de você deixar para a última hora vai causar ansiedade. E retroalimenta sintomas de ansiedade. Muitas vezes a pessoa tem taquicardia, aquela angústia, gente, eu preciso fazer aquilo, eu preciso entregar aquele prazo, eu tenho que fazer aquela coisa. E aí sai correndo, né, para fazer. E aí vira um ciclo vicioso. E por que é difícil ela ter consciência disso e se reorganizar? O que dificulta essa pessoa refazer esse caminho para ela poder ter uma vida mais tranquila, mais de paz e tal? Porque dá a sensação, né, Joviane, que a pessoa, ela
parece que se acostuma com essa sensação, né? Com o que libera a partir dessa ansiedade em ficar assim, né? Não querer sair dessa posição. Então, tem uma questão antes que acho que é importante a gente pensar, que assim, tem fatores culturais, por exemplo. O brasileiro deixa tudo para a última hora, né? Tá. Tem vários fatores importantes. E tem uma outra questão importante também, Dani. É a questão da autoestima. Se a pessoa tende a não ter uma boa autoestima, a ficar muito preocupada com a opinião dos outros, às vezes ela procrastina porque ela não quer enfrentar aquilo. Ela tem medo que ela não execute aquela tarefa de um jeito legal, ela tem medo de não se sair bem. Então, ela vai procrastinando, porque ela está com medo do desempenho e da avaliação dos outros, né? Então, tudo isso influencia. Mas um ponto importante, voltando à tua pergunta, é a tomada de consciência. A gente precisa desligar o piloto automático e parar de tempos em tempos, se olhar e descobrir o próprio padrão de funcionamento, né? Em que situações eu tendo a procrastinar? Para que eu estou procrastinando? Qual que é a função? Né? Então, esse próprio autoconhecimento vai ajudar. Como na vida cotidiana, às vezes a gente não tem muito tempo, fazer pequenas pausas é importante. Para a gente sair desse ciclo da correria e que muitas vezes não leva a uma produtividade. Então, assim, parar, respirar um pouco. Algumas práticas, como de mindfulness, que é a atenção plena, como meditação, ajudam. São práticas formais, né, que você vai lá fazer a prática. Mas no seu dia a dia, tira um minutinho, para lá. Um minutinho para respirar, observa teu corpo, a tua mente, se organiza. Tudo isso ajuda a quebrar ciclos viciosos. E aí, um outro ponto importante é, a vida não é só produzir, a vida não é só trabalho. Então, hoje a gente entra nas redes sociais e fala muito sobre alto desempenho, produtividade, mas a gente tem que lembrar que a gente tem vários papéis, né? E a gente precisa olhar para a nossa vida como um todo. E como é que a gente vai desempenhar bem nesses papéis? Cuidando da gente. Então, cuidar, eu ouvi você falando ali, já fez sua caminhada hoje, é algo extremamente importante. Cuidar da sua saúde, da sua alimentação, do seu sono, gente. O sono é fundamental. Né? Quem, pensa bem, né? Quem não se alimenta direito, né? Um corpo que não está hidratado, está lá se debatendo por dentro, a pessoa acha que é outra coisa, que ela precisa tomar um remédio. Na verdade, ela só está precisando de água, né? Uma pessoa que não pratica o exercício, o corpo ele não está bem. É claro que ela não vai ter, eu vou dizer uma palavra bem comum, assim, que as pessoas usam bem popular, ela não vai ter energia para resolver as coisas dela, né? Exato. Não é porque ela não quer, muitas vezes. Tem 4 pilares importantes para a nossa saúde, para a gente pensar. Primeiro, o principal é o sono, que muitas vezes as pessoas estão deixando para trás, porque acham que alta produtividade eu trabalho enquanto os outros dormem. Não, gente, dorme primeiro, esteja bem, depois você trabalha. Exatamente. Você vai trabalhar muito melhor se você estiver bem. Produtivo, até porque o cérebro vai estar descansado. Então, sono, alimentação, a gente cuidar da nossa alimentação e nessa correria às vezes se alimenta muito mal, né? A questão do próprio movimento, a atividade física e o 4º elemento é o silêncio, que seria a introspecção, ou seja, através de uma meditação ou alguma atividade que você gosta de fazer, cozinhar, separa ali naquele momento, presta atenção, desconecta de tudo, porque esse excesso de estímulos está fazendo com que as pessoas procrastinem muito mais. Né? A gente tem hoje um movimento muito grande. Quantas pessoas, se a gente entrevistar aqui nesse estúdio, quantas pessoas percebem que procrastinam? Exatamente. E, assim, quando você fala do silêncio, é tão importante, né, a pessoa ficar um pouquinho quietinha com ela. Né? Com as coisinhas dela, como isso é importante para ela também se conhecer. As pessoas têm uma dificuldade de entrar em contato consigo, né? Nesse processo também. Como que a terapia, como que no consultório pode ajudar a uma pessoa que esteja num processo crítico, crônico, vou dizer, de procrastinação? Então, primeiro ponto, a gente vai olhar para essas questões da saúde mental. Eu vou dizer até crônico, e vou dar um exemplo. Pessoas que, por exemplo, em situações sérias no trabalho, por exemplo, né? Reuniões, ou então não querem ir trabalhar, né? Às vezes levantam, nossa, eu não quero, não tenho condição, eu preciso resolver tal situação. Situações que são sérias na vida, que vão dar outro sentido na vida, e a pessoa realmente ela não quer fazer, né? Ou ela não quer porque ela quer procrastinar mesmo, né? Como isso pode funcionar? Então, Dani, posso só pontuar uma questão? Gente, tem uma diferença entre preguiça e procrastinação, tá? Uma diferença fundamental. O preguiçoso, ele não quer fazer. Tá? Ele não quer e não vai, não se sente que é importante aquela tarefa. O procrastinador, ele quer. E ele está adiando, ele sabe que isso vai gerar sofrimento, legal saber disso. Mas ele não consegue, ou ele coloca alguma outra tarefa na frente
com um benefício, um alívio imediato. Por exemplo, eu sei que eu tenho uma tarefa para fazer, mas eu vou sentar aqui um pouquinho, vou pegar meu celular, vou dar uma olhadinha nas redes sociais, que seria um alívio imediato, um prazer imediato. Tá. E procrastino a tarefa. Tá. Né? Então, esse acho que é um ponto fundamental para a gente pensar. Ah, importante. Então, autoavaliando esse ponto, né? A gente também pensa quais são os prejuízos que a procrastinação está trazendo na vida da pessoa. Se você está tendo muitos atos de procrastinação, para pensar, apita aí o sinal vermelho, porque traz muito prejuízos para a vida da pessoa. Ela acaba sendo aquela pessoa que chega sempre atrasada, que não vai, por exemplo, nas reuniões, nos compromissos importantes, e ela acaba sendo rotulada, às vezes, como alguém que é preguiçoso, que não é comprometido, mas, no fundo, tem um sofrimento muito grande. Tem um sofrimento e vai causando um terceiro problema, né, dentro da pessoa, sabendo que ela está causando todo esse problema que depois ela mesma tem que dar conta, né? Isso. Tem que ver hoje, né, Joviane? Sim. O procrastinador, ele sofre, viu, gente? Tem esse ponto central, assim. Sofre. Aí tem algumas dicas, né, que a gente pode pensar, que é assim, procure organizar o seu dia. No dia anterior, faça uma lista de tarefas, de coisas que você tem a fazer. Tenha um ambiente limpo, organizado, com menos distrações. Faça sempre, se possível, as coisas no mesmo horário, porque o seu cérebro vai acostumando, né? Olha, eu sei que naquele lugar, naquele horário, eu vou fazer aquela tarefa. Tudo isso vai ajudando. Movimentozinho, aos pouquinhos, vai ajudando. né? Mas assim, primeiro ponto, cuide de você. Isso é importante. Da sua saúde mental. Quanto mais atos de procrastinação, maior a ansiedade, o ciclo vicioso se forma. Vai formando. Joviana, foi ótimo. Obrigada, Dani. Muito obrigada, seja muito bem-vinda aqui no Bem da Manhã, nessa manhã, e que a gente possa cuidar muito bem da gente e levar essa mensagem para tantas pessoas. Obrigada, minha querida. Beijo grande.